Good morning, oitavo ano. Como vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? Espero que bem. Voltei nessa terça-feira pela manhã para dar continuidade então às nossas aulas online. E nós seguiremos com as nossas aulas que seriam presenciais. Hoje vocês teriam uma aula de ciências, uma aula de inglês e 3 aulas de matemática. É por isso que esse vídeo seguirá as aulas nessa mesma sequência. A primeira aula será de ciências com a Miss Val. A segunda aula de inglês com o Mr. Stephanie. E a terceira aula de matemática com o Mr. Mateus. Eu espero que vocês tenham uma boa aula e lembre-se, sempre que vocês precisarem, voltem quantas vezes for necessário. Se vocês quiserem ir diretamente ao vídeo daquele professor, daquela disciplina, basta você ir aqui nos comentários e clicar nos minutos e nos segundos exatos que aquela aula começa. E você será encaminhado, então, para essa parte do vídeo. Espero que você tenha uma boa aula e uma ótima terça-feira. Até amanhã. Oi, meninos. Hoje nós vamos começar a nossa aula sobre o sistema digestório, a digestão e absorção dos alimentos, dos nutrientes no ser humano, que é o capítulo 4, a aula do dia 31. Professora, mas você não ia fazer a correção das tarefas? Eu vou deixar para fazer a correção na aula de quarta, tá? E aí fica essa aula de nutrientes, fazem as atividades, tudo, e depois a gente faz a correção. Bom, o que é a digestão, meninos? A digestão, ela é a quebra dos nutrientes em partes bem pequenas para serem absorvidos pelo nosso corpo. Essa quebra, ela pode acontecer de forma mecânica ou química, tá? Eu vou falar para vocês o que é essa quebra mecânica e o que é essa quebra química mais na frente. Por que precisamos digerir os alimentos? Nós precisamos da digestão e de ocorrência de digerir esses alimentos por causa de 2 coisas. Primeiro, porque os nutrientes, eles estão presentes nos alimentos, eles precisam chegar até as nossas células, certo? Para ser transformado isso em energia. Depois, porque os nutrientes, eles precisam ser transformados para poder nutrir o nosso corpo e as células só conseguem absorver os nutrientes simples, as moléculas bem pequenas. Se forem substâncias complexas, né, grandes, aí ele é quebrado, lá no nosso organismo ele quebra em partículas menores para a célula conseguir, esses nutrientes conseguir adentrar na célula para poder fazer a digestão. Lembra que a gente viu os processos de entrada e saída de substância na célula? Lá o processo de fagocitose, osmose. Então, para que isso consiga entrar, então tem que estar em partículas bem pequenas, tá? Na página 67 do livro de vocês, tem lá um desenho do sistema digestório, para vocês completarem com o desenho com o nome dos órgãos que compõem o sistema digestório. Eu vou colocar no próximo slide os nomes e vocês completam lá, tá? Então, lá eu tenho um sistema digestório. O de vocês tem as glândulas salivares, no quadradinho que fica acima da boca. E também tem a faringe do lado direito, o esôfago. Acima do esôfago tem a faringe. No livro de vocês tem, no meu slide aqui não tem, tá? Pode colocar aí. Estômago, pâncreas, intestino delgado. O meu tem reto, de vocês não tem, mas de vocês tem intestino grosso também, vesícula biliar e fígado, ok? Podem preencher lá na página 67 para ficar bonitinho o desenho. Bom, os órgãos do sistema digestório, eles se localizam no tubo digestório ou são órgãos anexos. Nós temos alguns órgãos anexos aí, gente. O tubo digestório, ele é pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Já os anexos são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, incluindo a vesícula biliar, tá?
O processo de digestão, nós temos dois tipos de processo de digestão, tá? O processo físico e o químico. Os físicos incluem a mastigação, a deglutição e os movimentos peristálgicos, que são movimentos involuntários que acontecem lá no nosso intestino. E os químicos, nós temos a umidificação das gorduras e a hidrólise enzimática, que é a quebra das enzimas para serem absorvidas. Gente, onde começa a digestão? A nossa digestão, ela começa na boca, com o processo de mastigação. A digestão química, ela é feita pelas enzimas, tá? Aí eu tenho um exemplo aí, tem uma enzima A, enzima B, entrou um substrato, essa enzima reconhece e ela passa a ser o centro ativo para poder carregar esse substrato. Na boca ocorre a quebra mecânica, que nós chamamos de digestão mecânica e química dos alimentos, que é a parte física, tá? Mecânica é a física, que a gente tem os dentes e nós temos a língua, que ajuda. As glândulas salivares, elas vão produzir a saliva, que vai ser jogada na boca, que ajuda a umedecer o alimento, a língua ajuda a misturar, e os dentes, nós temos os dentes aí, né? O livro de vocês, na página 69, ele traz falando sobre os dentes, né? Que nós temos um ser humano adulto, né? Tem 32 dentes, que é a dentição que a gente fala permanente. Nós temos a dentição de leite, tá? Que troca no final no meio da infância, lá quase no final, depois dos 7 anos. Nós temos 16 na parte superior e 16 na parte superior. Na inferior, 16, na superior, 16. Nós temos 8 incisivos, que são 4 em cima, 4 embaixo. 4 caninos, 2 em cima, 2 embaixo. 8 pré-molares, 4 em cima e 4 embaixo. 12 molares, né? 6 em cima e 6 embaixo. Eles têm funções, tá? Os incisivos são os dentes da frente, tem a função de cortar, os caninos de perfurar ou rasgar os alimentos. Os molares e os pré-molares são de triturar os alimentos, esmagar e triturar os alimentos. Depois que a gente mastiga esse alimento, ele vai passar pela faringe. Na verdade, ele já não é chamado mais de alimento, é chamado de bolo alimentar. E aí ele vai passar da boca para a faringe e vai dirigir-se ao esôfago. E aí nós temos a epiglote. A epiglote, ele fecha a passagem da laringe. A laringe é o canalzinho que vai o ar para o pulmão, para não acontecer da gente engasgar. Aí nós temos o esôfago, certo? Que conduz o alimento até o estômago através dos movimentos peristálgicos. Então, o alimento vai descendo e é como se ele vai contraindo e fechando para o alimento descer. Então, a força da gravidade ajuda nisso daí. Se a gente comer deitado, a chance de engasgar é maior, tá? Os movimentos não acontecem de forma tão simultânea. Tem um esôfago, olha aí, mostrando para vocês os movimentos peristálticos do esôfago. Tá vendo? Permite que o alimento seja engolido, mesmo estando da pessoa de cabeça para baixo. Aí ele vai fechando, o alimento, à medida que vai deixando, o tubo é bem fininho, o esôfago é bem fininho, ele vai fechando e o alimento vai passando. Eu tenho um estômago. O estômago, ele tem a função de produzir e secretar o suco gástrico no seu interior. E ele que vai realizar a digestão dos alimentos, tá? O local da digestão é de proteínas, então as proteínas estão aí, eles são digeridas aí, e aí ele tem um pH bastante ácido, e aí ele vai a formação do quimo, que vai acontecer a quimificação, né? Aí é quando começa o processo da digestão química, para depois ir pro intestino. Gente, lá no livro de vocês, na página 70, tá mostrando também como que acontece a passagem do bolo alimentar pela faringe do esôfago. E tem na página 71 falando para vocês por que nós engasgamos, tá? Depois tem um videozinho, eu vou disponibilizar o videozinho para vocês verem que legal que é.
Bom, meninos, eu tenho o estômago, então vai ficar a formação do quimo, vai começar o processo de quimificação, certo? E esse processo de quimificação é a parte da digestão química dos alimentos. Bom, aí depois eu tenho o intestino delgado. Os alimentos, eles seguem pro intestino delgado. Lá no estômago... Oração. Ah, nem Enzo, faz isso não. Meninos, desculpa aí, tá? Porque em casa com menino, Deus me livre. É muito mais trabalho. Bom, depois do intestino... Depois que o alimento ele tá lá no estômago, ele segue pro intestino delgado. O intestino delgado, ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo, tá? E nessas três partes. Depois que o bolo alimentar lá misturou com o suco gástrico, ele vai seguir para o intestino delgado. E lá no intestino delgado, ele vai receber o suco pancreático e o suco biliar, tá? O biliar, que é a bile, ela vai ser lançada lá no duodeno. E o intestino delgado, ele produz o suco entérico, que também vai ser lançado lá. Então, aquele bolo alimentar que foi produzido lá no intestino, ele vai ficar mais líquido, lá no estômago, desculpa, ele vai ficar mais líquido e segue lá para o intestino. Lá no intestino que a gente tem a finalização da digestão mesmo, tá? Que tem a absorção dos nutrientes. Então, acontece a digestão do amido, termina a digestão das proteínas, lipídios, dos ácidos, dos peptídeos, dos disacarídeos, que é carboidrato. Vai ter a formação do quilo, que é chamada de quilificação, que lá no livro de vocês está na página 73. E aí, depois disso, ele vai ser absorvido, tá? Os nutrientes serão absorvidos pelas vilosidades, que são esses espacinhos que tem no intestino, que está mostrando aí na figura. O que tá de vermelho e azul são os vasos sanguíneos, que a gente vai estudar mais na frente porque que tem essa coloração, tá? Na página 72 do livro de vocês também, ele fala sobre o tempo que os alimentos permanecem no estômago, tá? Por exemplo, o pão, ele permanece por torno de 2 horas. Lembrando que os carboidratos, a digestão deles é mais demorada um pouquinho, não tão demorada, né? Mas é rápida, mas dá a sensação de saciedade, tá? Depois que os alimentos, que os nutrientes são absorvidos, o que não foi absorvido, ele segue para o intestino grosso. Aí lá no intestino grosso que eu vou ter absorção da água, e aí que esse bolo alimentar, ele vai ser transformado em fezes. E aí que eu vou ter a produção da vitamina K e da vitamina B12. A vitamina B12 ela é produzida pelas bactérias. E no reto, que vai ficar o reflexo da defecação, né? Que vai ficar ali o finalzinho do intestino, então as fezes ficam ali. Quanto mais a gente demora a defecar, tá? Mais tempo as fezes ficam mais secas, então por isso que é importante a ingestão de água, porque só no finalzinho que é absorvido. E por último nós temos o ano, que é a abertura do final do intestino para poder sair as fezes, né? Até coloquei brincando o menininho lendo jornal, né? Dando uma cagadinha cultural, né? Na verdade não é cagadinha, tá? É defecar. E aí quando ele defeca, você elimina o resto do que não foi aproveitado, tá? É importante, gente, eu já havia falado para vocês, nas aulas anteriores lá na sala, a importância de não tomar refrigerante com o estômago vazio, ou mastigar o chiclete. Por quê? Porque o estômago, ele tá vazio. Quando você mastiga, aumenta a produção de suco gástrico, isso pode provocar doenças como gastrite, úlcera, tá? E aí depois é um problema pro resto da vida, porque alguns alimentos vocês vão ter problemas ao ingerir, tá? A ingestão de água ela é importante porque ela ajuda na liberação das fezes, então é importante vocês beberem muita água, principalmente para não ter tem pessoas que têm dificuldade de evacuar,
Então, as fezes ficam mais secas, ficam mais sólidas, né? Então, a importância de comer vitaminas, alimentos que folhagens, porque tem fibras e ajuda na eliminação, juntamente com a água, tá? A aveia é muito bom, granola também é muito bom, além das castanhas e da alface, da couve, da beterraba, de todas das outras verduras que a gente falou na aula de ontem. Claro que eu não vou deixar vocês sem tarefinha. Vocês vão fazer as atividades da página 79, 80, 81 e 82 para mim. E na aula de quarta-feira a gente faz as correções, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem direto para a coordenação, que ele me encaminha e eu resolvo, tá? Desculpa aí pelos barulhinhos. Tô com o Benício aqui do meu lado na gravação da videoaula. E devido à quarentena, a gente tá fechado, a gente mora em apartamento e o nosso condomínio ele faz a oração todos os dias às 8 horas, pedindo para que a gente tenha a cura rápido, né? Ou a vacina, ou um medicamento, para que a nossa vida volte ao normal, né? Todo mundo tá doido para voltar ao normal. A vida tudo normal. Então, beijinho para vocês, tá? Façam as atividades, ficam em casa. Se caso precisar sair para alguma coisa, use o álcool em gel, tenham cuidados com a higienização de vocês, tá? Porque a vida de vocês não é só importante para os pais, mas também é importante para cada um de nós lá da escola. Então, cuida direitinho, se cuida e beijos, tá? Tudo bem, galera do 8º ano? Assim como eu disse para vocês na aula anterior, esse vai ser o segundo vídeo e vai ser o vídeo de exercício sobre os conteúdos citados na aula anterior, nos slides anteriores. Então nós tivemos 2 conteúdos, vamos só relembrar. Foi o conteúdo de folk tales, certo? De contos populares, que era mais introdutório sobre o que é um folk tale, e depois nós tivemos o conteúdo sobre past progressive, certo? Seria o passado contínuo, passado progressivo. Ações que estão contínuas, acontecendo, só que no passado. Estavam acontecendo, certo? Então hoje eu trouxe para vocês exercícios sobre os 2 temas, exercícios bem simples, porém, da mesma forma que o conteúdo vai ter que ser passado para o caderno, os exercícios também, beleza? Então prestem bastante atenção nos exercícios aqui, vocês vão ter que repassar os textos e as perguntas, e lembrando que vão ser vistados quando tivermos o retorno das aulas. A primeira parte, primeiro slide, nós temos um folk tale, The Lion and the Wolf. Então nós temos o conto popular, O Leão e o Lobo, certo? Vocês vão ler esse texto, esse conto popular, podem traduzir algumas partes, creio que vocês vão ter dificuldade em alguns vocabulários que não pertencem ainda ao nível do vocabulário de vocês, da fala de vocês, por ser conteúdo novo, certo? Então vocês vão ler e fazer a interpretação no slide seguinte. No slide seguinte nós temos perguntas relacionadas a esse texto, certo? Professor, as perguntas podem ser retiradas do texto diretamente? Até podem, mas não vão fazer tanto sentido, então a gente vai ter que reformular. Então podem usar o Google, mas não o Google Tradutor. Tem tradutores online, dicionários online que fazem traduções de frase muito bem, que vocês não precisam recorrer a traduções picadas do Google Tradutor, porque ele não traduz nem frase, nem texto, somente palavras, e nem expressões também. Então, primeiro slide, texto, ler o texto, entender o texto. Segundo slide, fazer a compreensão, após a compreensão, responder as perguntas correspondentes. Então, nós temos 1.1, 1.2 e 1.3, certo? Why did the lion offer to help the old lady to punish the wolf? Por que o leão ofereceu ajuda para a senhora para punir o lobo? Certo? Então vocês vão responder para mim. 1.2. What was the lion's idea to help the old lady? Qual que foi a ideia do leão para ajudar a senhorinha? E 1.3. Where was the last sheep last night? Ou that night? Então onde que estava a última ovelha naquela noite? Certo? Na última noite do acontecimento. Onde que estava a ovelha? Para onde ela foi levada? Então, prestem atenção nesses casos aí do texto e
repassem aqui para mim. Próximo slide já vai ser a atividade sobre o Past Progressive. Então nós temos aqui: Identify the previous folktale, one example of past progressive and write it down. Então vocês vão voltar no texto, no folktale, e buscar lá um exemplo de past progressive, certinho? E vocês vão reescrever aqui na número 1. Super fácil de identificar. Se vocês usarem o slide da aula anterior, volte lá no canal no YouTube, lá, volte no vídeo, analise os exemplos, vocês de cara vão encontrar um past progressive nesse texto, nesse folktale. Number 2, now transform the sentence above into a present progressive example. Então vocês vão transformar a frase que vocês pegaram do texto, escreveram na número 1, vocês vão transformar ela em present progressive, no presente progressivo. Então vocês vão pegar ela no passado e transformar para o presente. Super fácil, vocês só vão ter que inverter um verbo. É muito tranquilinho de resolver esse exercício, ok? Vai ser o mais desafio, assim, porque não tem exemplos nos slides anteriores. Mas é super bacana e super fácil. E a number 3, create a sentence using the past progressive and the verb watch, and explain its structure as the example given in the previous class. Então vocês vão escrever uma frase, certo? No past progressive usando o verbo watch, e vocês vão explicar a estrutura desse verbo, dessa frase, perdão, utilizando, assim como eu fiz naquele slide, certo? Setinhas para falar, este é o pronome, este é o verbo, esse é o verbo com ing, esse é o complemento. Super fácil de fazer isso. Voltem nos slides anteriores para vocês tirarem as dúvidas, analisarem os exemplos e responderem tudo tranquilamente. Até mais, galera. Tchau, tchau. E aí, galera, beleza? Voltamos e hoje é a correção das atividades que eu deixei para vocês, tá? Tá a correção aí, ó, da atividade da página 46, número 2 e 50 e 51, número 2 e número 5. Então vamos lá, 46. 46, a número 2, ele fala assim, ó, qual é o perímetro do quadrado cuja área mede 538,24 centímetros quadrados? Tá, então vamos lá, ó. 500, a área dele é 538,24 centímetros quadrados. Então, para a gente achar o lado, basta a gente tirar a raiz dessa área, certo? Então, raiz de 538,24. Como que eu tiro a raiz? Daquele jeito. Pensa num jeito de simplificar a sua conta. Vamos fazer o seguinte, ó. 53.824 dividido por 100. Raiz de 53.824 vai dar 232 sobre raiz de 100, 10. Então, isso aqui dividido por 10 dá 23,2. Ou seja, o lado desse quadrado é 23,2. Ele quer o perímetro, não é? Perímetro não é a soma dos lados, então é só pegar 4 vezes 23,2, que vai dar 92,8 centímetros. Esse é o perímetro. Beleza? Então essa foi a número 2 da página 46. Vamos para o próximo exercício. Página 50. Número 2. Não é isso? Que eu passei para vocês. Número 2. Vamos lá. Número, página 50. Número 2. Vai ficar, ó, raiz de 1024. Vamos fazer fatorando, certo? 1024 por 2 dá 512, por 2 dá 256, por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá
32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, como é raiz quadrada, de 2 em 2, lembra? Então ficou 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso aqui vai dar 32. Então a raiz de 1024, 32. Show? Essa é a letra A. B. Raiz de 2041. Mesma coisa, vamos fatorar. 2041 por 2 dá 1000. Não tem como por 2, né? Termina com 1, não tem como. Então, 41 por 3 também não tem como. Vai ser por 7. Então, 2041 dividido por 7 dá 343. Por 7 vai dar 49. Por 7 dá 7. Por 7 dá 1. Então, 7 ao quadrado, 7 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar raiz de 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. 7 vezes 7. Então, isso aqui dá 49. Ok? Vamos para o próximo. Letra C. A gente tem 6.561. Tá? Então vamos fatorar. 6.561. Por 2 não tem como. Por 3 vai dar 2.187. Por 3 vai dar 729. Por 3 vai dar 243. Por 3 dá 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Raiz quadrada. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81. Beleza? Então raiz de 6.561 é 81. Vamos para a letra D. Raiz cúbica agora de 5.832. Fatorar por 2 vai dar 2.916. Por 2 dá 1.458. Por 2 dá 729. Agora é por 3. Vai dar 243. Por 3 dá 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3. Então agora é de 3 em 3. Ó. Então aqui é 3 ao cubo. 3 ao cubo. 2 ao cubo. Raiz cúbica. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então vai ficar 2 vezes 3 vezes 3. Isso aqui vai dar 18. Então a raiz cúbica de 5.832, 18. Fechou? Vamos para a letra E. Raiz cúbica de 19.683. Então vamos fatorar 19.683. Começar por 3. Vai dar 6.561. Por 3 vai dar 2.187. Por 3 vai dar 729. Por 3 dá 243. Por 3 dá 81. Por 3 dá 27. Por 3
dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, como é raiz cúbica, de 3 em 3 sempre. Então, 3 ao cubo, 3 ao cubo, 3 ao cubo. Isso aqui vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 19.683 é 27. F e última. Raiz cúbica de 27.000. Beleza? Vamos lá. Ó. 27.000. Vamos por 2. Tem como, não tem? Vai dar 13.500. Por 2 de novo dá 6.750. Por 2 de novo dá 3.375. Agora não tem como por 2. Vamos por 3. Vai dar 1.125. Por 3 de novo dá 375. E por 3 vai dar 125. Agora não tem como mais por 3. Vamos por 5. Por 5 vai dar 25. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Como é raiz cúbica, de 3 em 3. Então vai ficar 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Então raiz cúbica de 27.000 é 30. Beleza? Então vamos para a última questão, que é a número 5. Entre quais valores está o resultado de raiz de 440? A raiz de 440. Só a gente fazer igual na explicação. A gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só que vai estar muito mais pra frente. Então a gente pode começar do... A gente sabe que 10 vezes 10 é 100. Então é bem mais pra frente. Então vamos começar do 20. 20, 21, 22. Tá. 20 vezes 20 dá 400. 21 vezes 21 dá 441. Ah, então tá aqui, ó. Entre 20 e 21. Por quê? É 440, então tá entre 400 e 441. Então é entre 20 e 21. Vocês vão marcar aí a primeira. 20 e 21. Beleza? B. Raiz de 780. 780. Tá. A gente sabe que... Deixa eu ver. Vamos testar 25 vezes 25 dá quanto? 25 vezes 25 vai dar 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 5, 2, 6. Então 25 vezes 25 dá 625. É raiz de 700, não é? 780. Então tá bem mais pra frente também. Então vamos testar 27. 27 vezes 27. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 2, 14. Mais 4, 18. 2 vezes 7, 14. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então vai ficar 9. 8 mais 4 dá 12. 2 mais 5, 729. Então, beleza. 27 é 729. Então, é maior. Então, vamos testar 28. 28 vezes 28. Vai dar o quê? 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2, 16. Mais 6, 22. 2 vezes 8 dá 16. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, vai ficar 4, 8, 7. 784. Passou. Então, está entre 27 e 28. Tá? 27 e 28. Tem essa opção aí? Não. Então, vamos testar as que tem aí, ó. 27,7 e 27,8. Vocês vão testar isso aí. Vão fazer, vocês vão ver que não vai dar. E testando, vai testando, vocês vão chegar no 27,9 e 28. Vocês vão ver que vai ser essa. Então, tá entre 27,9 e 28. Vocês vão marcar um X aí, ó. 27,9 e 28. Beleza? Então é isso, galera.
Essa aí foi a correção dos exercícios e até a próxima aula. Valeu!